Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos juntos aqui para continuar o nosso trabalho estudando a palavra de Deus e aprendendo a falar de Jesus. Um trabalho e um estudo do Ministério de Evangelização da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E com alegria nós queremos hoje continuar o nosso assunto tratando do seguinte tema: métodos e estratégias para a evangelização. Eu quero convidar você nesta aula, neste dia, para juntos observarmos como a palavra de Deus nos ensina a sermos eficientes na pregação do evangelho. Precisamos sim ter métodos, precisamos ter estratégias. Precisamos conhecer a palavra de Deus para pregar o evangelho de maneira que agrade a Deus e que o Espírito Santo atue no coração daqueles que o ouvem. E hoje vamos trabalhar um pouco os nossos métodos e as nossas estratégias apresentados na palavra de Deus. E não poderíamos começar sem falar de um dos maiores estrategistas da pregação da palavra de Deus, que é o nosso amado irmão apóstolo Paulo. E lá em 1 Coríntios 9, 22 e 23, Paulo descreve o seguinte: fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não é por acaso, meu querido irmão, que deixamos de falar sobre os métodos e estratégias já nessa altura da apostila. Fizemos isso porque antes de nos lançarmos na obra da evangelização, precisamos entender algumas coisas importantes. Vale aqui uma breve recapitulação do que já foi trabalhado até o momento. E antes de nos envolvermos com a evangelização, então, precisamos lembrar o seguinte: entender que Deus está em ação, transformando e restaurando a sua criação caída em pecado. E que desde o Éden, um projeto de redenção vem sendo realizado. Também precisamos entender que Deus chama o seu povo para participar deste projeto de redenção e que nossa parte nessa obra é o anúncio fiel do Evangelho e o Evangelho da salvação em Cristo Jesus a todas as nações. Somos então instrumentos para proclamar ao mundo a mesma redenção que um dia chegou até nós, anunciada pelo Evangelho de Cristo Jesus como missão. Também precisamos lembrar que devemos conhecer e definir biblicamente a mensagem do Evangelho que fomos chamados para anunciar. Também entender que o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita no cumprimento da missão e, ao mesmo tempo, que é Ele quem convence as pessoas a crerem em Jesus. Também saber que Deus tem os seus eleitos e esses eleitos a quem Ele quer alcançar. Mas que a verdade não deve, de forma alguma, diminuir nossa dedicação na evangelização. Perceba também que há alguns riscos à saúde da nossa ação evangelística, pois podemos cair em alguns erros, como os vimos nas aulas anteriores, como o pragmatismo, por exemplo, a alienação, o mau testemunho, o sincretismo, o nominalismo e o legalismo. Por último, devemos relembrar que devemos aprender sobre a importância da oração na obra evangelística, já que dependemos de Deus para todas as coisas. Nosso maior desafio é observar todas essas questões
que a Bíblia nos ensina. Creio que essa é a forma correta para andarmos em obediência ao Senhor, no nosso cumprimento da missão que nos foi dada por Cristo. Então, olhemos para o nosso professor, apóstolo Paulo, e vamos tirar algumas observações de como Paulo cria estratégias para as suas ações evangelísticas. E o esforço de Paulo começa lá em 1 Coríntios 9, 19 a 23. O texto bíblico ali de 1 Coríntios 9, 19 a 23, que também está presente no título deste capítulo, desta aula, nos mostra o esforço do apóstolo Paulo em pregar o evangelho e se tornar um cooperador com ele. Olha o que ele diz no texto. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, a fim, ou melhor dizendo, com o fim de me tornar cooperador com ele. No versículo 16 deste texto, Paulo diz que sobre ele pesava a obrigação de anunciar o evangelho e que ele o fazia por ser essa a sua missão, a sua responsabilidade. Precisamos desse mesmo modo entender que temos que ter compromisso e observarmos no apóstolo Paulo este compromisso. Ele nos mostra isso no texto e quer que nós sejamos também compromissados com a pregação do evangelho. Usar vários meios e possibilidades para alcançar com a mensagem do evangelho aqueles que estão ao nosso redor. Estratégias. Agora, nesse capítulo, nesta aula, a ideia é olharmos para várias formas e práticas de como podemos cumprir a grande comissão do Senhor Jesus. Vamos mencionar estratégias, ideias, métodos, exemplos e princípios que podem nos dar ferramentas para a ação evangelística. Certamente, quando se trata da obra do Senhor, não existe fórmulas prontas ou passos mágicos para se chegar ao resultado, pois Deus age de forma como lhe apraz. O que temos, na verdade, é a mensagem do Evangelho que precisa ser anunciada de forma fiel. Princípios da palavra de Deus que regulamentam a nossa ação. E ideias que podem ser muito úteis na missão. Confiamos em Deus. Agimos de acordo com a capacitação de Deus. Observamos os princípios da palavra de Deus. Usamos de estratégias como o desejo de que Deus seja glorificado. Tudo deve resumir-se na exaltação e na glória de Deus. Então vamos às estratégias. Nossa primeira estratégia, como já vimos anteriormente na apostila, estratégia de evangelização, é a oração. Orar, querido, é importante. Devemos orar sempre. Dependemos totalmente de Deus. Por isso, orar
é nossa primeira estratégia evangelística. Jesus disse lá em João 15:5 que sem ele não poderíamos fazer nada, por ser ele a videira e nós os ramos. Portanto, se queremos ser frutíferos em nossa vida cristã, precisamos levar todas as coisas diante de Deus em oração. Na prática, na sua prática evangelística, não se esqueça de colocar sua vida, a vida dos outros, de outras pessoas, de todas as coisas, em oração diante do Pai. Ore agradecendo a Deus pela salvação e pelo sustento em todos os momentos. Louve a Deus pelo seu poder e pela sua bondade e expresse a Deus a sua alegria na salvação em Cristo Jesus. Ore também a Deus pedindo por oportunidades e por capacitação vinda da parte do Espírito Santo. Interceda por situações, cite o nome de pessoas em específico. Clame a Deus por conversão e consagre a sua vida ao Senhor como um servo disposto a ser usado por Ele. Não podemos cometer o erro de nos lançarmos para a ação sem antes alinharmos o nosso coração em oração com Deus. Na oração, expressamos nossa dependência de Deus e o nosso desejo de que Ele seja exaltado e glorificado. Sem Jesus, não podemos fazer nada. Lembre-se disso. Com Jesus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26 cita isso. Sejamos ousados na oração e certamente também seremos ousados na pregação. Uma segunda estratégia. Seja intencional e aproveite as oportunidades que lhe são apresentadas ou criadas. Como assim? Seja um cristão intencional na evangelização. E ser um cristão intencional na evangelização é ser alguém que acorda de manhã e ora pedindo a Deus por oportunidades para testemunhar de Jesus. Pessoas passarão por você durante o dia, conversarão com você. A questão é qual a influência e a marca que você deixará na vida delas. Muitos cristãos evangelizam pouco. E sabe por quê? Porque são pouco intencionais em sua relação e na evangelização. Em alguns momentos, as oportunidades para a pregação do evangelho acontecem de forma até natural. Porém, em outros momentos, nós precisaremos criar essas oportunidades. Essa é a ideia expressa por Paulo, por exemplo, lá em 2 Timóteo 4:2, quando ele ensina a Timóteo que a pregação deveria ser feita tanto em tempos oportunos como em tempos inoportunos. Ser intencional é perceber as oportunidades que surgem no dia a dia. Oportunidades essas de falar de Cristo. Sejam elas mais claras ou naturais, ou em situações pouco mais desafiadoras, com necessidade de uma iniciativa maior da sua parte. Precisamos aprender a aproveitar os links que surgem e estarmos atentos para, de forma natural, começarmos a conversar sobre o Evangelho. Vamos dar alguns exemplos de alguns temas que podem surgir durante o nosso dia, que de repente devem ser utilizados como portas de entrada para a evangelização. Traição e perdão, por exemplo, são temas comuns nos nossos dias. São temas que surgem e geralmente são polêmicos e dão muito pano para manga, como se diz por aí, né? Muita conversa. Um exemplo sobre traição e perdão.
Uma pessoa está muito triste porque alguém traiu a confiança dela e a decepcionou. A partir disso, você você pode compartilhar uma experiência com ela, uma experiência sua, e contar como conseguiu perdoar tal pessoa à semelhança de Cristo, que perdoou nossa traição. Outro tema muito decorrente dos nossos dias é o medo da morte. Falar de morte hoje, então, hein? No meio de uma pandemia, é um tema muito comum, falar de morte. Uma pessoa te conta sobre o medo que ela tem de morrer, da morte. E você aproveita essa fala para contar da vida eterna que Cristo Jesus traz. Contar que a morte é um mal inevitável por causa do pecado, mas que aquele que conhece a Cristo tem a esperança da vida eterna com Deus e não precisa ter mais medo da morte. Olha que interessante. Mais um tema decorrente dos nossos dias, a beleza da natureza. Algumas pessoas estão comentando, aliás, sobre a beleza das paisagens que estão vendo em fotos nos sites. Você aproveita esse tema da conversa e comenta que a Bíblia ensina que o universo tem um Criador que fez tudo de forma perfeita, por isso a natureza é tão bela. Mais um tema, só para deixar bem fixado essa questão. Desobediência de filho. Quem que não fala de desobediência de filho hoje, não é? Um colega que é o pai de primeira viagem está desabafando que seu filho de 1 ano, em alguns meses, tem sido muito desobediente e que ele está surpreso com a capacidade do bebê, mesmo sendo pequeno, ser tão mal criado. Olha só que interessante. A partir desta fala, poderíamos comentar com esse pai que, infelizmente, as crianças já nascem sabendo fazer coisas erradas e que isso acontece porque o coração do ser humano é mau. É mau desde a sua essência, desde o seu nascimento. Comentaríamos que o mesmo pecado que existe nos adultos também existe nas crianças e que somente Jesus pode nos transformar e nos ensinar a sermos melhores. Então veja, meu querido irmão, esses links propícios para a conversa sobre o Evangelho aparecem constantemente. Só precisamos estar atentos. Bom, só ficaremos atentos a essas coisas quando formos intencionais em relação à evangelização. Nós precisamos forçar as coisas ou agirmos de forma inadequada? Não, não precisamos. Pois nem sempre o tema da conversa ou o momento é mais apropriado. Precisamos estar atento a isso. Mas certamente Deus pode nos usar nas pequenas e nas grandes oportunidades que surgem diante de nós. Só precisamos usar de sabedoria e estarmos atentos a elas. Outra estratégia, e esta é importante, seja crente, dê um bom testemunho. Olha só, além de intencionalidade, precisamos cuidar muito bem do nosso testemunho. O testemunho de vida é extremamente poderoso para comunicar a mensagem do Evangelho aos que estão ao nosso redor. Nossa forma cristã de viver levanta perguntas sobre nós e sobre nossa fé. E são essas perguntas que nos dão o direito de sermos ouvidos. Bom testemunho não tem relação com o ser perfeito ou até mesmo fingir perfeição.
Da mesma forma, dar um bom testemunho vai além de ser uma pessoa certinha que não faz nada errado. Na realidade, dar um bom testemunho cristão é evidenciar na prática da vida que em todas as coisas Jesus Cristo é o nosso Senhor. É o Senhor das nossas vidas. E que somos alvos da graça e do seu poder. Preste atenção nisso. Não precisamos ter vergonha de viver nossa espiritualidade diante daqueles que não têm a Cristo. Pelo contrário, Deus quer que sejamos intensos e intencionais em nossa vida cristã diante dos homens. O apóstolo Pedro, em sua carta, exorta aos crentes que apresentem um procedimento exemplar no meio daqueles que não servem a Deus, para que eles visem as boas obras dos crentes e assim glorifiquem a Deus. Está lá registrado em 1 Pedro 2,12. Esse princípio reverbera o ensino de Jesus em Mateus 5,16, sobre a luz perante os homens, ou ser luz perante os homens. Nossa espiritualidade, então, não deve ser vivida e manifestada apenas nos momentos de culto com a igreja ou na nossa individualidade, mas ela deve ser explícita no nosso dia a dia perante as pessoas. Por isso, não tenha timidez para orar no trabalho, citar um versículo numa conversa, se posicionar de forma bíblica numa discussão, explicar o porquê de não cometer tais atos ilícitos e pecaminosos, contar o que você faz no final da semana na igreja, ou até mencionar o nome de Deus ao dizer Deus abençoe, glória a Deus, ou isso não agrada a Deus. Tenha medo. As pessoas sem Cristo são explícitas no pecado delas. Devemos ser explícitos em nossa santidade também. O mundo não se envergonha de viver a mentira. O mundo não se envergonha de viver o que eles acham ser uma verdade. Não podemos nos envergonhar, então, de viver a verdade, conforme diz Romanos 1,16. Na prática, dar bom testemunho é ser ético em suas relações, respeitando as pessoas e prezando pela verdade. É se esforçar também por ter um linguajar, uma fala santa e atitudes de pureza. É ser amoroso, perdoador, é servir as pessoas em suas necessidades, é ser dedicado nas tarefas e não viver reclamando de tudo, é assumir os próprios erros e ser paciente com os erros dos outros, é ser equilibrado nas emoções e sábio nas escolhas. E também respeitar as diferenças sem ser tolerante com os pecados das pessoas. Olha só, o que é um imenso desafio isso para nós, cristãos. É também se posicionar de forma bíblica nos debates e nas conversas, sem abrir mão dos valores e princípios de Deus. É dizer não diante das ofertas e dos convites que te levam a pecar, mesmo que isso prejudique de alguma forma você. É ser crente de verdade e de segunda a sábado. É ser crente durante toda a sua vida, não apenas nos domingos. Dar um bom testemunho alegra o coração de Deus. Lembre-se disso. E traz glória ao seu nome. Mateus 5,16. Esse tipo de postura
de autoridade para pregar o evangelho deve existir, pois as pessoas podem ver em nós a realidade do que elas ouvem na pregação. Busque viver Jesus na prática e você verá que naturalmente oportunidades para a evangelização irão aparecer. Meu irmão, pare a leitura agora e coloque a sua vida diante de Deus em oração. Pare de fazer o que você está fazendo nesse instante. Desconecte de todas as coisas por alguns segundos e coloque-se diante de Deus em oração. Peça a Deus que te capacite a dar um bom testemunho nos lugares por onde você passa e que Ele te dê mais intencionalidade para a evangelização. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Nos encontramos na nossa próxima aula. Um grande abraço.